Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isaac, e eu vim apresentar, a proposta de trabalho para a Semana de Seminários da LRAP, que se trata da construção, do desenvolvimento de uma interface gráfica para cálculos com a PC-SAFT Polar, melhor abreviada aí para PCP-SAFT. É um trabalho meu, com a Chayane e orientado pelo professor Márcio Paredes, do Laboratório de Termodinâmica Molecular e Aplicada lá da UERJ, e pela professora Ana Mel. Então, meu nome é Isaac, eu sou técnico em Química, formado pelo IFRJ, como a maioria aqui que se apresentou também é técnico em Química. Eu comecei minha graduação em Engenharia Química em 2017, na Escola de Química na UFRJ, e aí, lá para metade de 2018, eu ingressei no LRAP como bolsista de iniciação científica, e desde então eu tenho engajado com a turminha do CFC em relação a projetos de PVT, sendo que eu faço mais atividades de assistência a estudos relacionados com a área PVT, me divido aí nessa parte experimental e na parte de modelagem, que é a área, inclusive, onde esse trabalho se encaixa. Então, a motivação realmente o nosso setor, o setor do laboratório da LRAP, que é a recuperação avançada de petróleo. Então, muitas vezes, essa operação, ela investe em injeção de gás e água, e muito provavelmente causa mudanças nesse fluido de reservatório a ser produzido. Então, essas mudanças na pressão, temperatura e composição, a princípio, elas não são totalmente controladas, e isso determina, vamos dizer assim, o quanto que eu vou produzir desse fluido, já que tanto a pressão quanto a temperatura e a composição alteram a densidade, por ser uma função dessas três variáveis. Então, a gente sempre faz a pergunta, como que a gente vai predizer essas mudanças que acontecem no fluido que a gente está produzindo? E aí, muitos que têm alguma base de termodinâmica lembram das equações de estado. E daí, a gente sempre pensando em petróleo, a gente tem uma certa diversidade de moléculas, algumas com grupamento polar, outras somente sendo classificadas como hidrocarbonetos. Existe, baseada nessa indústria de petróleo, uma família de equações moleculares chamada de SAFT. E essa SAFT, ela considera que as moléculas são esféricas, são grandes esferas, só que não é muito razoável pensar no alcano linear como sendo uma esfera. Então, uma evolução dessa tal, chamada equação SAFT, foi desenvolvida em 2001, em que um par de pesquisadores imaginou que todas as moléculas fossem uma corrente de segmentos esféricos, em que o metano era o segmento, o constituinte fundamental de todas essas moléculas. Então, eles atribuíram esse parâmetro M sendo igual a 1. E aí eles pensaram nisso para todos os alcanos ou várias outras substâncias, éteres, ésteres. E aí eles pensaram em uma relação que somasse a contribuição ideal, que é como se a gente imaginasse que a molécula em si fosse um gás ideal, que não interagisse muito intermolecularmente. A gente tem a contribuição de cadeia rígida, que é a fatídica proposta deles de propor que é uma corrente de segmentos esféricos. A contribuição de dispersão, que modela a interação, tanto a atração e repulsão, entre essas correntes. E aí, em 2006, outro par de pesquisadores, Karakatsan e Economou, já pensou em interações polares. Então, enquanto a gente tinha uma equação SAFT, a gente gerou em 2006 o que a gente está abreviando aqui como PCP-SAFT, ou melhor ainda, a PC-SAFT polar com termos truncados, que também é apelidada de TPC-SAFT. Então, cada modificaçãozinha é uma letrinha a mais. Daqui a pouco essa equação vira um alfabeto, mas tem justificativa para isso. Então, eles, imaginando essa variedade de correntes de segmentos esféricos, eles modelaram a interação entre dois segmentos nesse poço de potencial modificado, que vocês estão vendo aí a animaçãozinha, e o sigma, que vocês estão vendo ali no eixo X, é um parâmetro a mais, que se refere justamente ao distanciamento desses dois segmentos esféricos.
e é um parâmetro óbvio que a gente usa para poder fazer os cálculos na equação. Então, a gente tem aí que a PCSAFT polar, né, ou melhor, a teoria estatística polar de fluidos associativos, né, com cadeia perturbada, é um nome bem gigante, é o somatório dessas contribuições, né, em termos de energia livre de Helmholtz. A gente também tem outras parcelas, que é a associativa e a iônica, só que como a gente não trata muito, né, de íons e nem de fluidos que se associam, por exemplo, a água, amônia, então a gente se restringe a fluidos não associativos polares ou apolares. Então a gente pode obter essas propriedades, né, PVT, e também estimar equilíbrios de fase através dessa relação de energias livres de Helmholtz a partir daquelas derivações, né, de termodinâmica clássica. E aí vocês estão vendo infinidade de equações que compõem essa equação de estado. E aí a gente vê que para implementar isso é uma dificuldade bem grande, porque precisa de experiência, você precisa ter expertise em programação. E aí foi nisso que eu pensei em propor, né, essa interface gráfica, né? Aí eu resolvi batizar de PCP Software, né? Coloquei uma marca registrada ali. E aí é esse o objetivo, né, dessa apresentação, que é mostrar essa interface para vocês. Então, eu fiz essa interface usando Python mesmo, usei uma biblioteca do Tkinter, que é dedicada justamente para montar essas interfaces gráficas. Aqui tem umas especificações, né, de memória. Aqui eu montei, aqui é só um print mesmo do código, né, que eu montei, eu usei o Spider, que é como se fosse uma versão MATLAB para Python mesmo. E aí que vem a parte de eu compartilhar aqui a tela, é para justamente mostrar o programa funcionando para vocês. Então, a gente tem esses botões aqui, né? Esse primeiro botão, eu simplesmente me inspirei num símbolo de alquimia para mistura, e é um menu justamente de formulação de misturas. Então, até ontem, eu ainda estava cadastrando substância aqui, então tem 100 substâncias, variando entre a PC-SAFT e a PC-SAFT polar truncada. Então, só mesmo para executar o programa, eu vou formular aqui uma mistura, né, que eu já tenho conhecimento de algumas propriedades. Então, aqui eu tenho a opção de normalizar, posso dar entrada em percentual molar ou percentual em massa. Então, eu posso aqui inserir parâmetros de interação binária. Aqui eu finalizo, né? E aí eu tenho a opção tanto de salvar a mistura ou de carregar, ou então de adicionar um fluido novo, né? Com todos os parâmetros da PPC-SAFT. Quando eu formulo uma mistura, eu habilito as outras opções, então eu posso calcular a pressão, né? Ele plota uma curva aqui para mim, posso alterar a quantidade de substância, né? Aqui vocês estão vendo que a gente pode alterar a unidade, tanto da temperatura quanto da densidade. Aqui eu montei meio que um prompt para mostrar os resultados imediatamente, né? As demais funções aqui, densidade, né? Que eu uso um algoritmo de Newton-Raphson para poder calcular a densidade. Então, ele vai calculando aqui, como se trata de Newton-Raphson, eu posso manipular a tolerância e número máximo de iterações, né? Então, ele vai calculando aqui as temperaturas que eu solicitei para ele e vai mostrando. A gente pode calcular aqui nesse símbolo ponto de bolha e ponto de orvalho. Eu vou simular aqui um ponto de bolha, que eu já tenho conhecimento, para justamente a gente não perder muito tempo. Né? Então, eu vou entrar aqui a temperatura de 21 graus Celsius, vou deixar tudo no SI, pelo menos, o resto. Aqui eu posso entrar com as estimativas. A minha estimativa inicial de ponto de bolha, eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar que eu tenho, por exemplo, alguma quantidade bem alta, né, de metano. E clica em calcular. Então, ele vai calculando, né, ele me indica que o cálculo está em progresso. E aí, nisso que ele vai calculando, espero que não demore tanto assim para eu poder mostrar para vocês, ele vai exibir, né, a composição da bolha. Foi. Pressão de bolha, composição molar da bolha, né, a densidade do líquido saturado e o resíduo da função bolha, né, que justamente tem que ser menor do que a tolerância configurada. Então, ponto de orvalho é a mesma coisa, né? E aí aqui é uma funcionalidade que eu achei importante de implementar, que é transformar em uma planilha Excel, né? Então, eu seleciono,
os resultados que eu quero exportar, posso solicitar, né, para salvar na minha área de trabalho, exporto ele, espero um pouquinho, agora foi. Então, eu consigo ir lá na minha área de trabalho e abrir os resultados de pressão, densidade e de bolha, né, que foi o que eu pude calcular. Ele talvez dê alguns probleminhas, porque a parte de densidade ainda dá alguns bugs, né, na hora de exportar, por conta de dele calcular tanto a raiz de líquido quanto a de vapor. Vamos ver. Fechar. Então, ele calcula, né, pressão, densidade e bolha. Né? Então, o tour pelo programa era mais esse. Vou voltar para a apresentação agora. E aí é basicamente o que eu expliquei para vocês, né, demonstrando. Isso daqui era só para caso eu não pudesse compartilhar. E aí vem a validação. Né, eu implementei uma interface gráfica, preciso saber se ela está funcionando mesmo. Então, aqui eu tenho um diagrama, né, PRO, pressão-densidade, para o dióxido de carbono, com a equação de estado. Então, para essa equação de estado, a gente não tem pontos, né, discretos, a gente tem que comparar visualmente com o autor original, então a gente conseguiu sim implementar direitinho. Aqui são esses dois diagramas superpostos, indicando que realmente está funcionando bem. Aqui foi só outro teste com a PCSAFT, né, utilizando dados até mesmo do PVT-Sim, que é um simulador que a gente faz uso lá no LRAP. Também obtive grande concordância entre a minha interface e o simulador. Aqui para a acetona também foi uma comparação visual, né? Então, para a acetona, a gente vê que mesmo o autor original, ele acaba pecando na hora de predizer a densidade, né? A curva tracejada não corresponde aos pontos de densidade, mas em comparação à curva à direita, representa, quer dizer, reproduz mesmo o equilíbrio de fases para a acetona, sobrepondo, né, os dados do NIST. Por último, eu resolvi fazer uma mistura, né, para saber se as regras de mistura estão funcionando mesmo, e aí eu consegui reproduzir. Eu usei o DWSim, né, que é um simulador de código aberto e grátis, e aí o que me alegrou, né, assim, em parte, foi que o DWSim ele faz pares, né, de orvalho e bolha para uma composição só. Então, quando a gente chegou perto do ponto crítico, que eu acho que está aqui em torno de 0,8, acabou que o DWSim não conseguiu estimar mais, mas com a minha rotina eu consegui, né, explorar bem, até mais próximo do ponto crítico do que o DWSim. Para concluir, né, e perspectivas futuras, eu consegui, né, fazer sim uma interface gráfica funcional para essas equações PCSAFT e TPCSAFT. Os problemas é que a PCSAFT polar truncada, né, ainda está limitada àquele trabalho da Karakatsani, né, que ela lançou em 2006. E para o futuro, né, vão ser feitas algumas melhorias para justamente a gente passar a fazer estimações de parâmetros usando dados, né, PVT experimentais mesmo, até sendo possível de usar no LRAP. E a gente também pretende, né, incluir algum cálculo de procura, de busca de pontos de inversão barotrópica, né, que, na verdade, era a linha principal do trabalho, e aí eu resolvi investir nessa interface para agilizar as contas. Então, é isso. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Uhum. Mas eu queria abrir aqui para o pessoal, se alguém quer comentar alguma coisa, né? Enfim, uma pergunta, alguma coisa. Então, Isaac, parabéns pela apresentação também. Tá? Muito, muito competente. Queria fazer só não é nenhuma dúvida, mas é mais uma sugestão. Eu achei bem interessante o programa do Isaac, realmente traz para o usuário algo palpável, né? Porque a SAFT é uma equação chata, difícil de implementar, e realmente tem que ter uma certa habilidade aí com a programação numérica para resolver esse tipo de problema. Então, desse ponto de vista, parabéns, ficou muito legal e traz facilidade para o usuário. Já que o programa já está com as rotinas de flash e também já calcula as propriedades de sistema monofásico, trazer para essa interface as propriedades que a gente usa no laboratório PVT, como o fator de inchamento, de encolhimento, a RGO, a razão gás-óleo, entendeu? Porque a gente, às vezes, tem alguns trabalhos que a gente quer comparar com sistemas
mais simples da literatura e a gente não tem muita ferramenta para isso, né? Às vezes a gente até acaba tendo que ir para o PVT simples, nem sempre traz um resultado muito bacana para a gente. E como tu já cadastrou bastantes substâncias, eu acho que ficaria bem interessante colocar uma abinha aí, PVT, e já só vai usar os dados aí que o programa já está calculando. E, mais uma vez, aí, legal, achei bem interessante o trabalho. Obrigadão, Davi. Isaac, uma pergunta. Sim, pode falar. Primeiramente, um trabalho muito bom, eu acho uma coisa muito legal, porque essa é a minha área de trabalho. Mas tinha uma pergunta para você. Aquele algoritmo faz análise de estabilidade? Então, o Davi até comentou do Flash, né? Eu pensei em começar a implementar um Flash, só que assim, só passou pela minha cabeça mesmo. Por quê? Tem essa questão de análise de estabilidade, né? Então, ainda, lógico, eu teria que ler, aprender e tal, só que como ainda não estava no meu escopo inicial, assim, imediato, de montar uma interface já com isso, então eu ainda não implementei, né? Eu ainda não faz análise de estabilidade. E daí o algoritmo, né, tanto que precisa de uma estimativa inicial, que eu uso é o mais básico, né, o que está no Van Ness, que é aquele de laços alinhados, né? Então você coloca uma estimativa lá inicial e ele vai convergindo e convergindo. A PCSAFT tem um problema porque ela, muito comumente, assim, limitação matemática dela, ela mostra um Z, né, fator de compressibilidade negativo. Então, quando isso vai para cálculo de atividade, coeficiente de atividade, isso acaba deixando indeterminado porque tem um logaritmo lá doido, e aí quando o Z é negativo, isso acaba me limitando. Então eu tenho que pensar tanto no programa quanto nas exceções que eu tenho que colocar para o programa funcionar. Ok. Então, atividade... Acho um trabalho muito bom e acho que está para o caminho certo. Obrigado. Aí você tem que olhar ali, que esse trabalho acho um trabalho muito legal, mas tem que ter em conta que existem são duas histórias diferentes ali. A equação de estado é uma coisa, o modelo, e outra coisa é o algoritmo que você utiliza dentro do cálculo Flash. São coisas diferentes. As duas se complementam, mas são coisas diferentes. E todas duas têm que trabalhar em harmonia para que funcione. Isaac, eu tenho uma pergunta. Eu queria, assim, vocês sabem, né? Eu sou super experimental, eu não conheço muito dessa área de modelagem, estou aprendendo com vocês, assim. Então, isso é mais uma coisa que eu queria parabenizar você, porque como não é a minha área, eu tenho dificuldade de entender, às vezes, as apresentações e eu consegui acompanhar a sua. Então, acho que foi bem explicado. Mas, enfim, eu queria entender, assim, eu até compreendo que você falou que você pretende trabalhar com a questão de inversão barotrópica, essas coisas no futuro, mas existe alguma outra vantagem, além da sua interface, diante de outros softwares que a gente tem hoje, especialmente o PVT-Sim, que é o que a gente usa mais, né? Então, uma das inspirações, né, entre aspas, para poder fazer essa interface foi justamente o PVT-Sim, que apesar dele constar lá uma PCSAFT, ele não fornece propriedades assim mais cruas, tipo pressão, densidade, ele não fornece isso, ele só fornece dados de equilíbrio de fase. Então, assim, o diferencial seria esse mesmo, apesar de que ele, lógico, tem muitas outras equações de estado, muito além do meu conhecimento, mas em relação a PCSAFT, que era o que atualmente eu estou usando, ele é bem limitado. E aí outra coisa que assim, eu pretendo montar um executável no final, assim, deixar ele público para qualquer pessoa que tenha acesso a usar, mas eu acho que eu consegui, né, meio que construir uma coisa mais intuitiva. Então, eu acho que a vantagem é justamente deixar mais intuitivo. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito conhecimento da PCSAFT consegue olhar aquele símbolo, sabe que vai calcular uma densidade, mesmo que não saiba como. Então, eu acho que essa é a cereja do bolo mesmo. Legal, Dani, muito bom. Só complementando o que o Isaac falou, no caso, por exemplo, do PVT-Sim, a versão da SAFT que tem lá implementada é uma mais simples. Então, dependendo do sistema, para o nosso sistema, por exemplo, de inversão barotrópica, ela não é suficiente.
Então, foi daí que surgiu a vontade do Isaac de fazer um software já implementado com essa versão da SAFT. Ela é mais robusta do que a versão que tem no PVT-Sim. Parabéns aí, continua programando que você vai longe. É só complementar um pouquinho também, aí, só uma pergunta da Dani, só para mostrar, complementar um pouquinho a importância desse trabalho, Dani. Por exemplo, os resultados que a gente está vendo lá no laboratório PVT, chega uma hora que o CO2 não dissolve mais no óleo, nos nossos testes de Swelling, né? Então, a gente está tendo uns tipos de equilíbrio que antecedem um equilíbrio líquido-vapor. Simuladores não conseguem pegar esse tipo de equilíbrio, nem mesmo simuladores muito mais robustos do que o PVT-Sim, né? Então, esse tipo de trabalho do Isaac é bem interessante, porque daqui a pouco a gente vai ter o portfólio experimental para tirar dado de equilíbrio, o que está acontecendo antes, né, impressões acima do ponto de bolha, e a gente não tem algoritmo para isso.